Como nos ensina o dicionário Aurélio, enduro é uma prova de resistência, em que, em conjunto com uma série de outros elementos e condições, permite ao piloto ou cavaleiro chegar ao final da prova. Eu sou o Tuca Munhoz e nós estamos aqui hoje por várias razões. Uma delas para comemorar o dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Também estamos aqui para um passeio com uma pitada de aventura, e para discutir e apresentar para a sociedade, através desse vídeo, a importância da tecnologia e dos equipamentos assistivos para as pessoas com deficiência. Uma cadeira como essa, por exemplo, possibilita a que muitas pessoas com deficiência que de outra maneira não teriam condições de participar, de trabalhar, de ir à escola, ou de passear, enfim, tenham possibilidade de fazê-lo. Sem um equipamento como esse, as pessoas não teriam essa condição. Ela propicia, de diferentes maneiras, uma maior possibilidade de participação das pessoas com deficiência na sociedade. Para mim, que sou tetra, a única coisa que falta é movimento das mãos, porque a cadeira ela me dá o transporte de ir para onde, quase a maioria dos lugares, né? O que mais atrapalha às vezes é lugar onde tem que erguer a cadeira, porque ela é pesada, a cadeira e eu. Aí eu consigo me locomover, consigo trabalhar, consigo fazer bastante coisa. Então dá para ter uma vida praticamente, vamos dizer assim, 80% livre, considerando o tempo que alguém empurrava eu antes, né? Que o telefone ele é mais importante que a cadeira, que ele não pode quebrar. Que se a cadeira quebrar, o telefone está funcionando, a gente usa ele, né? Então o que ajuda na cadeira é isso, que conforme vai passando os anos, eles vão trabalhando no sentido assim, de ir fazendo cadeiras mais confortáveis. Então eu comparo uma cadeira dessa com uma moto CG 0 km hoje. Uma moto tem muito mais peça do que a cadeira. A moto ela leva a pessoa muito mais longe e leva duas pessoas e custa o mesmo preço de uma cadeira hoje. Então isso é uma comparação para se ver que a cadeira realmente é um produto muito caro, porque é um produto de primeira necessidade. Uma pessoa que quer comprar uma cadeira e uma pessoa que quer comprar uma moto, a pessoa consegue comprar uma moto ganhando R$300 e uma pessoa ganhando R$300 não consegue comprar uma cadeira. Então tem que ter uma certa resistência para poder você praticar um esporte radical, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Essa cadeira que vocês estão vendo aqui é fundamental, foi fundamental para o meu marido, porque o meu marido sempre estava na cama, direto na cama, quase não conseguia andar e tudo. A partir do momento que ele comprou a cadeira, ele já começa a se locomover sozinho, ter vida própria, vai para a praia, usa ela na praia. E para mim também, porque ele tendo alegria de viver, foi muito bom. A gente pega na nossa empresa clientes que trabalham com a cadeira todos os dias. Andam em média de 6 km por dia com a cadeira. Então você vê que uma pessoa que nem eu, por exemplo, eu não ando 6 km por dia. Então você vê que a pessoa está num patamar igual ao meu. E a cadeira motorizada para mim é tudo, é a independência, é minha autonomia, é tudo assim de bom mesmo. Eu me sinto livre com a cadeira motorizada. Eu vou ao mercado sozinha, eu vou à igreja sozinha. Então assim, tudo isso foi a minha independência mesmo. Porque mesmo no carro eu dependo de alguém para me tirar, para me colocar. E na cadeira não, eu saio de casa e volto bem independente mesmo. Tenho meu filho Flávio, que mora comigo e é um cadeirante, né, como a gente costuma dizer, uma pessoa com deficiência, né, física, né, de origem genética, e que ele andou até seus 14 anos de idade,
e depois precisou do recurso da cadeira de rodas. À medida que ele diminui a força física dele, ele não consegue mais, então ele precisa de uma cadeira motorizada, que facilita a vida dele. Então a cadeira de rodas para ele é fundamental, assim como qualquer pessoa, né, que tenha dificuldade de locomoção e não tenha força de conduzir a cadeira com suas próprias condições. Ela vai precisar de um suporte, de um apoio, de uma ajuda técnica, como nós chamamos. Então, nesse sentido, a acessibilidade é uma questão política, e uma questão de direito e uma questão de concepção. Como que as cidades são pensadas e são geridas. Participando dos movimentos, é essa linha que nós defendemos de atuação. Nós chamamos as diversas entidades aqui da nossa região do ABC para participarem, para atuarem nesse sentido, né, no sentido de garantir políticas que atendam às necessidades das pessoas com deficiência. Tem um caminho na área de estar sempre voltado para equipamentos de tecnologia assistiva, para estar dando mais autonomia, mais liberdade para as pessoas. Aqui no Brasil, naquela época, eu percebia que as pessoas tinham uma resistência muito grande em sentar numa cadeira de rodas. Então era mais fácil você ver o sujeito sentado no skate do que numa cadeira. Uma resistência muito grande. Essa é a atitude, né, que as pessoas têm que ter. Tem que facilitar a vida. A cadeira está aí para isso, os equipamentos estão aí para isso. Por conta do mercado ser praticamente um monopólio aqui no Brasil, não há dos fabricantes o empenho em personalizar as cadeiras, em tratar os clientes com a individualidade que existe, que é necessária. Tamanhos de cadeira, tamanhos de encosto, tipos de braço, de perna, de apoio de pés, tudo isso precisa ser revisto, né? O controle ser montado de um lado ou de outro, ou ser no queixo, né? Tem muitas variações aí, e a cadeira aqui é padrão, ela é vendida de um tamanho só, um modelo só e acabou. Eu já tive oportunidade de adaptar uma cadeira com um controle no pé, uma criança que tem um quadro de paralisia cerebral, e o único movimento que ela conseguia controlar era com o pé direito. E os profissionais que sempre olhavam para isso diziam: puxa, mas não dá para ter uma cadeira motorizada, é arriscado, ele não pode fazer isso e tal. Nunca olharam para o residual que ela tinha e aconteceu o que ela tinha. Quando ela conseguiu controlar a cadeira, foi uma felicidade enorme para ela e para todo mundo que a acompanha, porque está em volta, porque ela teve a oportunidade de ter autonomia e de interagir com outras crianças, interagir com o ambiente de uma forma que ela nunca tinha feito. É uma questão do olhar, de uma visão diferente do problema. Eu olho e não vejo um equipamento, eu não vejo equipamento, não vejo um custo. Eu olho e vejo uma autonomia, vejo uma solução de vida. A solução está muito em quem precisa, em quem tem a necessidade. Quem tem a necessidade deve buscar a solução pensando no que vai trazer benefício e não no que vai trazer, não a dificuldade de tê-lo, de acessar isso, mas sempre tem que buscar. A solução está nele mesmo sempre. Ele tem que buscar isso, tem que acreditar, tem que resolver isso. Para nós, pessoas com deficiência, viver o dia a dia é como um enduro, porém com uma significativa e muito importante razão inversa: chegar ao início da prova, ao ponto de partida. Nossa prova de resistência é enfrentar cotidianamente uma série de obstáculos muito concretos, tais como calçadas mal conservadas, inexistência de guias rebaixadas, edificações inacessíveis, desrespeito à legislação e etc. Além desses, há também as barreiras sociais e culturais, que, embora sutis, são muito mais fortes do que os obstáculos físicos. A existência de cidades sem acessibilidade para pessoas com deficiência não é um mero esquecimento, mas reflexo e produto de uma sociedade excludente. É só com motorizada que eu tenho uma liberdade maior, tanto em casa, para não ter que ficar pedindo auxílio toda hora. Ah, me leva aqui, me leva lá fora, me leva ali. Então a motorizada me dá tudo isso, e a manual não. Então a manual eu utilizava, mas era horrível, eu me sentia muito
deprimida até pela situação de dependência, né? E com a motorizada isso não acontece. O conceito de inclusão social implica uma ação de mão dupla. As pessoas com deficiência devem se fortalecer e se organizar para reivindicar direitos e deveres quanto cidadãos plenos que são. E a sociedade deve mudar e se transformar para atender às necessidades, respeitar os direitos e proporcionar igualdade de oportunidades para todos. Para isso, é necessária a mudança de paradigmas sociais e culturais que ainda hoje concebem as pessoas com deficiência como cidadãos e cidadãs de segunda classe.